Se você estivesse voando agora sobre o Brasil e visse uma luz se aproximando do seu avião, sem aparecer no radar, você teria coragem de dizer o que viu. Pilotos, moradores e até câmeras já passaram por isso. E hoje você vai entender por que essas luzes podem ser o fenômeno mais inquietante do nosso céu. Pilotos chamam de fenômenos aéreos não identificados. Moradores de cidades pequenas chamam de aparelho, ou simplesmente de aquela coisa que desce do céu. Por trás de cada história, existe a mesma pergunta incômoda. O que está rondando o espaço aéreo brasileiro que a ciência ainda não conseguiu explicar totalmente? Ao longo deste vídeo, você vai ver como pilotos, militares, câmeras de segurança e pessoas comuns estão registrando luzes misteriosas e movimentos estranhos sobre o nosso país. Alguns casos têm explicações ligadas a satélites, lixo espacial e meteoros. Outros, por enquanto, continuam em aberto. E é justamente nesses pontos em aberto que o medo, o mistério e a curiosidade se encontram. Imagine a cena. Você está a 10.000 metros de altitude. Lá fora, só o brilho estático das estrelas e o escuro absoluto. De repente, surge uma luz intensa na frente do avião, em um ponto do céu onde não deveria existir nada registrado. Essa luz não consta em nenhum plano de voo, não responde a nenhum padrão normal do tráfego aéreo brasileiro. Muitos relatos de fenômenos aéreos não identificados começam exatamente assim, com um piloto experiente chamando a torre de controle para perguntar o que é aquele ponto luminoso que parece observar o avião. Em terra, quem ouve esses áudios sente na voz algo que nenhum gráfico mostra: controle na superfície, medo lá no fundo. Pilotos são treinados para reconhecer quase tudo que cruza o céu: avião comercial, jato militar, satélite cruzando o espaço, meteoros, relâmpagos distantes, reflexos. Nada disso é novidade para quem passa a vida inteira dentro de uma cabine. Quando alguém com milhares de horas de voo fala em luz misteriosa, está falando de algo que não se encaixa no manual. Em alguns casos recentes no Brasil, essa luz muda de intensidade, desacelera, parece esperar o avião se aproximar e então reaparece em outro ponto, como se estivesse testando o limite da aeronave. É como dirigir numa rodovia vazia e perceber que os mesmos faróis continuam atrás de você, mesmo depois de curvas que nenhum carro conseguiria fazer. Agora pensa na pressão silenciosa em cima de quem descreve essa luz. Pilotos e controladores de voo sabem que cada palavra no rádio fica registrada e arquivada. Em matérias e entrevistas, alguns já admitiram que pensam duas vezes antes de relatar um fenômeno aéreo não identificado. Não é só medo da luz lá fora, é medo do rótulo aqui dentro. Em um ambiente onde a imagem é construída ao longo de anos, ninguém quer arriscar virar motivo de piada entre colegas. Por isso, quando um piloto decide apertar o botão e falar de um objeto luminoso se movendo de forma estranha, é porque o que está vendo fugiu completamente do normal. Em alguns áudios, dá para notar o cuidado nas palavras, as pausas, o tom contido, como se cada frase precisasse equilibrar a segurança de todos a bordo e a preocupação com sua própria credibilidade. E existe um detalhe que quase ninguém comenta: quando um piloto vê algo que os instrumentos não mostram, ele passa a tomar decisões com menos informação do que deveria. Em ambientes críticos, isso não é só desconforto, é risco operacional. Sistemas complexos dependem de previsibilidade. Qualquer variável fora do padrão aumenta a chance de erro humano. E margem de erro, no ar, nunca é um conceito abstrato. Quanto mais o piloto tenta ser frio, mais a situação se torna assustadora. Se até quem é treinado para não entrar em pânico fica desconfortável, o que isso diz sobre o fenômeno que está diante dele? E o mais estranho é que isso acontece muito antes da parte realmente perigosa desta história. Quando esses relatos chegam à mídia, a primeira reação é buscar a explicação mais simples. Astrônomos e especialistas em observação do céu lembram que o espaço ao redor da Terra está lotado de satélites, pedaços de lixo espacial e meteoros atravessando a atmosfera. Em muitas luzes misteriosas, a resposta é exatamente essa: satélites cruzando o céu em silêncio, rochas queimando no ar,
drones e aeronaves em rotas pouco comuns. O problema começa quando as imagens e os relatos não se encaixam nesses três padrões. Satélites não param sobre um ponto específico, nem fazem curvas bruscas. Meteoros não mudam de intensidade várias vezes antes de sumir. Drones têm limites claros de altitude, ruído e bateria. Em alguns casos brasileiros, tanto pilotos quanto moradores descrevem comportamentos que escapam de tudo isso. Luzes que parecem acompanhar o avião. Brilhos que surgem em uma parte do céu, apagam e reaparecem em outra, sem um caminho contínuo. Quando nenhum desses encaixa, alguns especialistas admitem que estamos diante de algo que ainda não entendem direito. E é aqui que entra a parte que quase ninguém gosta de admitir em público. A ciência séria não se apressa em falar de vida extraterrestre, mas admite algo que para muita gente é quase tão inquietante quanto existem registros que, com as informações atuais, permanecem sem explicação completa, descritos como não identificados ou inconclusivos em relatórios e análises. Isso não quer dizer que sejam impossíveis de entender, mas que ainda temos buracos na narrativa. E sempre que a ciência diz ainda não sabemos, a curiosidade dispara. Se você já viu cenas parecidas em filmes sobre contatos misteriosos, saiba que a realidade, nesses casos, é mais desconfortável. Aqui não existe roteiro fechado. Existe um conjunto de pistas que ainda não formam um desenho final. Se no avião ainda dá para duvidar do olhar humano, em Piracicaba, quem enxerga primeiro não é uma pessoa. Em São Pedro, na região de Piracicaba, não foi um piloto nem um morador que percebeu primeiro algo estranho. Foi uma câmera de vigilância apontada para o céu, equipada com infravermelho. Numa noite comum, essa câmera registra pontos de luz muito mais brilhantes do que qualquer avião daquela região, surgindo e desaparecendo em posições diferentes, como se fossem saltos no próprio espaço. Não era o rastro suave de um satélite. Era um movimento quebrado, quase impaciente, que fez até gente acostumada com imagens astronômicas parar para rever o vídeo várias vezes. A câmera não sente medo, não treme, não pisca, apenas grava o que está ali, e o que aparece nessas imagens é um conjunto de luzes que surgem, ficam intensas e depois somem de forma abrupta. Imagine olhar para o céu e ver uma estrela que, em vez de caminhar lentamente pela noite, aparece em um canto, apaga e reaparece segundos depois, em outro lugar. Em Piracicaba, ninguém precisou convencer ninguém só com relato. O próprio sistema de segurança entregou as cenas, isso tirou o assunto da esfera do boato e jogou diretamente no campo das evidências visuais. Para quem assiste esse tipo de gravação, a sensação é estranha porque quebra uma expectativa básica. Estamos acostumados a ver câmeras registrando o que acontece no chão. Pessoas, carros, portas, ruas. Ver uma câmera de segurança flagrar algo aparentemente anômalo no espaço aéreo, acima da cidade, mexe com a ideia de que o céu é previsível e calmo. Alguns especialistas sugerem explicações como reflexos em lente, insetos iluminados, aeronaves em rotas incomuns. Outros analisam a intensidade do brilho, a posição dos pontos e a forma como parecem pular. E admitem que as imagens deixam margem para dúvidas. E isso ainda nem é a parte mais estranha dessa região, porque o que realmente assusta não é só o que foi gravado uma vez, é o que pessoas da região começaram a dizer depois. Essas luzes aparecem quase toda semana. Relatos em Piracicaba e São Pedro falam de aparições frequentes a ponto de o fenômeno deixar de ser exótico e começar a virar parte da rotina. Não é aquele meteoro raro que você vê uma vez na vida e nunca mais. São pontos brilhantes que surgem de novo, mudando de posição, acendendo e apagando como se tivessem um roteiro próprio. Para quem mora ali, cada noite de céu limpo deixa de ser apenas bonita. Vira um momento de vigilância. Você não está só olhando para o céu, tem a impressão de que o céu está olhando de volta. Essa repetição muda completamente a leitura de um fenômeno. Um evento único pode ser coincidência, ilusão, erro de interpretação. Quando as pessoas começam a dizer de novo, todo mês, toda semana, a mente passa a procurar padrões. É como se aquele pedaço de céu estivesse marcado. Para quem está assistindo a esses relatos de longe, isso cria uma pergunta incômoda. Se acontece assim,
em uma cidade que poderia ser qualquer outra, por que não poderia acontecer também sobre a sua? E é justamente quando essa sensação de padrão começa a se formar que outro caso, ainda mais amplo, aparece em outra parte do mapa. No Nordeste, o cenário muda, mas o espanto é o mesmo. Em uma noite, moradores de várias cidades do Maranhão e do Piauí levantaram os olhos e viram um rastro de luz atravessando o céu, longo, brilhante, cortando a escuridão como se alguém tivesse riscado um fósforo gigante lá em cima. Vídeos surgiram de todos os cantos, mostrando aquela trilha luminosa silenciosa cruzando o horizonte. A cena era tão forte que muita gente falou em nave, em portal, em sinal do fim dos tempos. O fenômeno se espalhou por redes sociais, telejornais e grupos de mensagens com a mesma mistura de fascínio e medo que sempre acompanha qualquer coisa que pareça sair do controle humano. Grupos de monitoramento de meteoros e checadores independentes se apressaram em analisar as imagens. As hipóteses técnicas mais fortes apontaram para um meteoro cortando a atmosfera ou para a reentrada de partes de foguetes e satélites queimando ao se aproximar da Terra. A trajetória, o brilho e a duração combinavam bem com esse tipo de fenômeno espacial. Ainda assim, alguns relatos mencionavam pequenas mudanças de direção e divisões curiosas na trilha luminosa que não eram tão simples de encaixar em um único modelo. Não era um risco perfeito e uniforme. Tinha irregularidades que alimentavam mais perguntas. Para quem estava lá embaixo, no entanto, a discussão técnica veio depois. Na hora, a sensação era outra. Ver o céu se acender de repente, sem barulho, sem aviso, faz qualquer um lembrar que o universo é uma presença ativa, capaz de transformar uma noite comum em algo que parece cena de ficção científica. E essa percepção de que algo lá em cima pode interferir diretamente na vida em terra firme é um dos elementos que mais seguram o olhar de quem gosta de temas sombrios. E mesmo assim, tudo isso ainda acontece antes do caso mais perturbador desta história. Até aqui, falamos de luzes vistas de dentro de cabines cheias de tecnologia, de câmeras registrando movimentos difíceis de explicar e de rastros espaciais cruzando grandes áreas do céu. Mas a história muda de tom quando saímos dessas rotas e pousamos em um pedaço de chão muito mais simples. Imagine trocar o painel de um avião por uma estrada de terra, o rádio por um cachorro que começa a latir para um nada e a torre de controle por um céu totalmente escuro, sem iluminação urbana. É nessa mudança de cenário, do técnico para o cotidiano, que o mistério deixa de ser notícia distante e vira ameaça colada na pele. No interior do Brasil, especialmente em povoados isolados, o céu noturno não é coadjuvante. Ele domina a paisagem, com estrelas fortes, a faixa clara da Via Láctea e aquela sensação de teto infinito. Quando algo estranho aparece ali em cima, não existe prédio alto para atrapalhar a visão, nem claridade de cidade grande para disfarçar. Tudo é mais direto. Moradores não usam expressões como fenômeno aéreo não identificado. Falam em aparelho, em bola de luz, em coisa que fica rodando em cima da casa. São palavras simples, mas cheias de medo, porque não existe manual ensinando o que fazer quando a escuridão parece ganhar vida. Para quem acompanha esses casos de longe, essa descida do céu tecnológico para o céu rural aumenta o impacto emocional. Você deixa de imaginar apenas pilotos em rotas movimentadas e passa a pensar em famílias dentro de casas simples, em estradas sem iluminação, em gente que não tem para onde correr se algo realmente descer. E é exatamente nesse cenário que, recentemente, um pequeno povoado do Piauí entrou no mapa dos fenômenos mais inquietantes do céu brasileiro. Em um povoado de Barras, no norte do Piauí, algumas noites deixaram de ser apenas escuras para se tornarem lembradas como noites de pavor. Moradores começaram a relatar uma luz intensa que descia do céu e ficava muito perto do chão, às vezes parada, às vezes se movendo como se tivesse procurando alguma coisa. Não era um clarão distante no horizonte. Segundo os relatos, essa luz chegava a seguir pessoas em estradas de terra, surgia de repente atrás de quem estava de moto e fazia gente adulta correr gritando para dentro de casa. Em entrevistas, as expressões eram claras. Não era curiosidade, era medo
real. O que mais assusta é a repetição dos detalhes. Algumas pessoas falam de uma luz pairando sobre árvores. Outras descrevem o brilho descendo até a altura de um poste e acompanhando o movimento de quem tentava fugir. Moradores contam que precisaram avisar vizinhos para não saírem de casa depois de certo horário, com receio de dar de cara com o tal aparelho na estrada. Ninguém ali fala em teoria, falam em sensação, a sensação de ser observado por algo que vem de cima, sem ruído, sem rosto, sem explicação. Para quem está assistindo de fora, a impressão é a de ver uma versão crua de cenas que normalmente só aparecem em filmes e séries sobre luzes sobrenaturais. Só que aqui não há elenco, não há efeitos digitais, não há roteiro fechado, há uma comunidade tentando entender por que, de repente, passou a ter medo do próprio céu. Quando você coloca esse caso ao lado de relatos de pilotos e de gravações de câmeras, a pergunta surge quase sozinha. Por que esse tipo de luz, que já aparecia em grandes altitudes, agora parece descer tão perto de pessoas comuns, em lugares tão isolados? Depois das primeiras aparições em Barras, o medo deixou de ser um susto pontual e virou rotina. Algumas pessoas começaram a evitar ao máximo sair de casa à noite. Não por causa de assaltos, não por causa de animais, mas por causa de uma luz que poderia aparecer a qualquer momento. Em um lugar onde o céu é praticamente a única cobertura da noite, qualquer clarão inesperado muda a maneira como você vive cada anoitecer. O sono, as conversas em família, as histórias contadas entre vizinhos, tudo passa a carregar um fundo de alerta. À primeira vista, o piloto em um avião moderno e o morador em Barras vivem em universos diferentes. Um cercado de instrumentos, protocolos e comunicação com torres. Outro cercado de silêncio, estrelas e estradas de terra. Mas quando os dois descrevem uma luz que não se comporta como nada conhecido, as histórias começam a se encontrar. Os termos mudam. Um fala em movimento estranho. Outro fala que a luz seguiu a moto. No fundo, os dois estão tentando descrever o mesmo sentimento. A sensação de que algo, no espaço que deveria ser previsível, tomou uma atitude inesperada. Esse ponto em comum entre realidade técnica e realidade cotidiana é o que dá peso a esses fenômenos. Quando apenas uma pessoa isolada fala de luz estranha, é fácil culpar a imaginação. Quando pilotos, controladores e moradores de diferentes regiões começam a relatar comportamentos parecidos, com palavras diferentes, a história ganha outra densidade. A luz do cockpit e o clarão sobre a estrada de terra parecem partes diferentes de um mesmo enredo. Isso sugere que o céu brasileiro, em altitudes e cenários distintos, vem exibindo um padrão que ainda não compreendemos por completo. Quando especialistas sérios entram na discussão, a postura deles é sempre a mesma: colocar todas as explicações racionais na mesa. Satélites em órbita baixa, drones, aviões em rotas específicas, reentrada de lixo espacial, reflexos, ilusões de ótica. Em uma boa parte dos casos, esse processo resolve o mistério. Aquela luz estranha no céu era uma mistura de tecnologia humana, perspectiva e atmosfera. Mas existem episódios em que, mesmo depois de todas essas hipóteses, algo continua fora do lugar. Satélites não fazem curva brusca em poucos segundos. Drones não costumam aparecer repetidamente em grandes altitudes sobre áreas extensas, sem registro oficial. Sucata espacial segue trajetórias influenciadas pela gravidade e pelo vento. Não escolhe uma casa, um avião ou um povoado para acompanhar, quando relatos insistem em comportamentos que escapam desses padrões. Alguns cientistas admitem o que muitos não esperam ouvir: ainda há lacunas no entendimento do que pode estar acontecendo nesses casos específicos. Não é um convite para a fantasia sem limite. É um reconhecimento de que nossa visão do espaço ao redor da Terra ainda está incompleta. Para quem gosta de estudar o universo, ouvir alguém com autoridade dizer "ainda não sabemos" é um dos momentos mais marcantes. Significa que a fronteira entre o conhecido e o desconhecido não está só nas galáxias distantes. Está ali, em cima de nós, sobre estradas, cidades, plantações e aeroportos. E sempre que as explicações racionais chegam ao limite, uma reação em cadeia acontece. Mais gente começa a olhar para cima, mais celulares e câmeras se voltam para o céu noturno. Cada ponto luminoso que foge do esperado passa a ser registrado com outra atenção.
Depois de tudo isso, fica difícil olhar para o céu brasileiro do mesmo jeito. Esses fenômenos mostram que o espaço sideral não é um cenário distante. É um vizinho que às vezes bate a porta sem avisar. A pergunta que fica é simples e incômoda. Se tudo isso está acontecendo há anos, o que mais já passou sobre a nossa cabeça sem que a gente percebesse? Será que esses fenômenos são apenas efeitos indiretos da nossa própria tecnologia? Ou fazem parte de algo maior, observando silenciosamente o planeta? Se você já viu alguma luz que não parecia estrela nem avião, conta nos comentários qual foi a cidade e o que aconteceu. O seu relato pode ser a peça que falta para conectar mais um ponto nesse mapa de mistérios no céu do Brasil. Se esse tipo de investigação mexe com você, não saia ainda para ir mais fundo nessa sensação de estar sendo observado pelo próprio universo. Assista agora ao vídeo. Estamos sendo observados? A pergunta que muda tudo. Já fomos visitados e nem percebemos. Ele continua exatamente de onde este termina. E claro, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Assim, você ajuda esse conteúdo sombrio e científico a chegar em mais pessoas e garante um lugar na primeira fila sempre que o Céu do Brasil guardar uma nova surpresa.